do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente, junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em mim frutos de vida. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã que me acompanha aqui pelo meu canal Irmãos de Fé, hoje nós estamos meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do 33 ao 43. Nós estamos iniciando hoje a 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, de modo especial, por ser domingo, também vou fazer alguns links com as leituras deste domingo. Escutemos então o Evangelho de Mateus. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros, para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. O Evangelho deste domingo, como vocês podem ver, trata dessa dinâmica é uma parábola, como vocês perceberam. Essas são as primeiras palavras do Evangelho. Escutai outra parábola. O próprio Jesus falando. Havia um proprietário que plantou uma vinha. E aí, se você pegar a primeira leitura fala exatamente de alguém que planta uma vinha. No capítulo 5 de Isaías, para que você anote aí, para depois você ler a leitura completa. Eu não vou aqui ler a leitura completa porque nosso tempo é curto. Então, Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7. E o versículo 5 diz assim: agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei a matagal. Não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhes-ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Você percebe que esse senhor dessa vinha, ele perdeu totalmente a paciência com a vinha, porque ele esperava dela bons frutos e ela só deu uvas azedas, uvas selvagens em algumas traduções, uvas amargas.
frutos ruins. Estava esperando frutos bons e só vieram frutos ruins. E nós voltando ao Evangelho, Jesus usa a mesma imagem, frutos e vinha. Qual é a vinha do Senhor? Antes, no Antigo Testamento, a vinha do Senhor era o povo de Israel. Se nós trazemos para o nosso contexto hoje de igreja, nós somos o novo povo de Deus. Somos o novo Israel. E este Israel, como igreja, é chamado a dar bons frutos. Então, se nós vamos à segunda leitura, que é de São Paulo, carta de São Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, versículos de 6 a 9, no versículo 7, São Paulo diz assim, ou melhor dizendo, no versículo 8, finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que de algum modo mereça louvor. Veja que ele vai elencando, fazendo um elenco de várias coisas que devem ser seguidas por aqueles que estão no caminho do bem. E no final ele diz que é a palavra mais importante, né? Tudo que mereça louvor, ou de qualquer modo mereça louvor. Tudo aquilo que nós fizermos que mereça louvor, se não é digno de louvor e o critério é justamente Deus e os seus desígnios, Deus e a sua vontade, tudo aquilo que está dentro do plano de Deus, tudo aquilo que está dentro daquilo que nós sabemos que é vontade de Deus para a nossa vida, isso é digno de louvor. Se nós não fazemos isso, nós somos iguais àquela vinha que não deu bons frutos. Os únicos frutos da vinha foram uvas azedas. Quando é que nós somos uvas azedas? Quando nós não vivemos a união, quando nós não vivemos a concórdia, quando nós não praticamos a misericórdia, quando nós vivemos em pecado, quando nós não vivemos a união, quando nós não buscamos a justiça, e enfim, né? Tudo aquilo que é realidade de pecado, seja um pecado individual, seja um pecado coletivo, porque aí você vê nossa sociedade quantas vezes aparece a realidade aí não só de um criminoso, né? Mas de uma quadrilha organizada e muito bem organizada. Isso é um aspecto, mas tem um aspecto pessoal que eu acredito que é o mais importante, porque quando nós nos transformamos, nós estamos automaticamente transformando também o mundo, né? Se nós queremos mudar o mundo, nós temos que primeiro começar mudando a nós mesmos, né? Se nós queremos melhorar a corrupção, então vamos melhorar as nossas pequenas corrupções pessoais, corrupções individuais que às vezes vão manchando, corrompendo o nosso coração. Deus ele cuida de nós. Deus ele sempre está procurando nos dar os meios para que nós possamos alcançar os objetivos necessários para que nós possamos colocar em prática a sua palavra. E nós precisamos ir acolhendo essa palavra. Precisamos acolher essa palavra de Deus não como uma vinha estéril, mas como uma vinha que dá bons frutos. E aí nós precisamos trabalhar tudo isso, né? Todas essas dimensões. Cavar, adubar, e fazendo um processo de regar essa vinha, podar, como a palavra explica também, né? Mas aí você precisa olhar que tipo de instrumento eu estou usando para podar essa minha vinha, que tipo de água eu estou colocando aí, que tipo de adubo eu estou colocando no seu pé, com que frequência eu estou indo lá cuidar dessa vinha para que ela dê bons frutos. Que isso é um esforço constante. Essas coisas, quando nós buscamos, quando nós queremos vivê-las, não é da noite para o dia. É preciso fazer isso todos os dias, constantemente.
A luta é constante. Enquanto houver vida, nós devemos estar nessa luta, buscando ser melhores e ser como Deus quer. Dar bons frutos e os frutos no devido tempo. Não sabemos quando Deus vai nos pedir contas de tudo aquilo que Ele nos colocou em nossas mãos. Então é preciso sempre estar preparados. Saudemos a Santíssima Virgem Maria. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo.